Uma ilha conhecida pelas suas águas cristalinas, pelas suas estradas que serpenteiam montanhas, por povoações encantadoras em tons de castanho. Bem-vindos a Maiorca. Maiorca pertence às Ilhas Baleares Espanholas e é a maior ilha deste arquipélago. Conhecida como um destino de verão, esta ilha adequa-se a vários propósitos de viagem, em família, com amigos, de aventura, escapadelas românticas, praia, entre tantos outros. Tal deve-se ao facto de esta ilha ter muito para ver e fazer. Podem optar por passar os vossos dias entre praias e calas, caminhar e andar de bicicleta, conhecer várias povoações e explorar as diferentes estradas que nos levam a lugares encantadores. Nós preferimos fazer um combinado. Nada como explorar partes da ilha e colocar no itinerário diário a visita a praias para dar um mergulho. Bem, essa era a ideia inicial, mas a meteorologia obrigou-nos a alterar os planos. Ainda assim, conseguimos visitar grande parte dos locais pretendidos, por isso não deixe de ver este episódio até ao fim para conheceres alguns dos pontos mais emblemáticos desta ilha e se ainda não segues o canal, não te esqueças de fazê-lo. Sa Calobra foi um dos meus locais preferidos nesta ilha. A estrada estreita e serpenteada é por si só uma atração. Mas quando chegamos à Baía, percebemos que existe uma maravilha prestes a ser revelada. Chegámos cedo e por isso não encontramos muitas pessoas. Continuámos a nossa caminhada até que vimos um túnel escavado numa rocha. Este dá acesso a um vale em Garganta, um cenário surreal. O piso é composto de seixos. Por isso, se quiseres fazer o percurso pedestre, não te esqueças de levar ténis. Foi nesta zona que avistámos um animal que nunca tínhamos observado. Uma marta. Uma cria. Outro motivo para visitarmos este sítio logo pela manhã prende-se com a quantidade de autocarros turísticos que fazem este trajeto. Continuando no registro montanhoso, a península do Cabo Formentor é um dos locais obrigatórios para quem gosta de paisagens de cortar a respiração. Entre a praia de Formentor e o cabo que tem um farol, existem diversos miradores. Esta península é uma das zonas mais agrestes de Maiorca. É uma área de penhascos, de escarpas. Para mim, um dos miradores mais bonitos, tanto nesta península como na ilha de Maiorca, foi o de Es Colomer. Este mirador parece abraçar a paisagem envolvente e quando achamos que estamos prestes a chegar ao seu término, somos surpreendidos com mais um trecho. Claro que a partir deste ponto e até ao farol do Cabo Formentor, o Alexandre teve de aturar a minha mariquice. A estrada, apesar de ser de asfalto e relativamente larga, é desconfortável para pessoas que têm receio das alturas ou que enjoam. É fazível, só que as queixas até chegarmos ao farol também foram reais. Já não tenho fome. Que raio
Infelizmente, não conseguimos explorar todas as praias e calas inicialmente pretendidas. A meteorologia obrigou-nos a fazer algumas alterações de última hora. Mas de entre os sítios visitados, destaca Cala Lombard pela sua acessibilidade, pelo facto de ter areia e pela sua envolvência. A Praia de Muro, que fica perto de Alcúdia, com uma faixa costeira de mais de 5 km de comprimento. A Praia Soler pelo seu movimento e vibe. E claro, como mencionado no início do episódio, a Cala de Sacolobra e Torrente de Pareis pelas suas paisagens. Maiorca está repleta de calas e praias. Por isso, se tiveres a oportunidade, aluga um carro e explora diferentes áreas. Explora e desfruta da maneira que só tu sabes, pois todos nós valorizamos coisas diferentes. Independentemente do tempo que tiveres, não deixes de visitar a cidade de Palma de Maiorca. Vale muito a pena deambular pelas ruas do centro histórico, nem que seja somente por algumas horas. A Catedral de Palma é uma majestosa catedral gótica que não deixa ninguém indiferente. É imponente. Contudo, se estão à espera de encontrar um grande trabalho por parte de Gaudí, desenganem-se. Gaudí esteve envolvido na renovação desta catedral, mas o edifício não é, no seu todo, criação sua. Existe um recanto que achei interessante e achei que inclusive fosse da autoria de Gaudí, mas pesquisas levaram-me à conclusão de que foi uma obra do arquiteto Miquel Barceló, em 2007. Faço apenas uma chamada de atenção. A catedral encerra ao domingo, com exceção do horário da missa. Uma vez em Palma, não deixem de comer diferentes tapas. E se quiserem uma vista privilegiada para a cidade, considerem subir ao Castelo de Belvar. Valdemossa é uma das povoações de montanha mais bonitas da ilha. O seu centro é bastante agradável e o ambiente acolhedor. Dá vontade de caminhar por todas as ruas variadíssimas vezes e de nos sentarmos em diferentes cafés ou restaurantes. Não foi por acaso que as suas ruas serviram de inspiração a grandes figuras da música e da literatura, como Chopin e a sua mulher, que menciona esta povoação num dos seus livros. Seguindo a Serra Tramontana, é possível parar noutras tantas povoações com casas de pedras como Deia ou Soler. Outros locais ideais para usufruirmos de esplanadas ou comer apenas um gelado. Por sinal, são maravilhosos. A nossa visita a Maiorca não estaria completa sem a visita às grutas. Pois é, Maiorca tem grutas. E é possível assistirmos a um pequeno concerto de música clássica ao vivo num dos maiores lagos subterrâneos do mundo. As Cuevas de Aldrac, ou Cavernas do Dragão, têm impressionantes formações geológicas que levaram milhares de anos a serem criadas. O ponto negativo? A quantidade de pessoas. Permitem a entrada de demasiadas pessoas por hora. Como mencionado no início deste episódio, de Maiorca é um destino que se adequa a vários estilos de viagem. Porque a verdade é, Maiorca não tem apenas praia. Tem uma serra lindíssima, povoações encantadoras e até mesmo um mundo subterrâneo repleto de surpresas. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar o teu like. Obrigada e até à próxima.